Histórias do caminho, súplicas de uma mãe. Quando uma mãe faz uma prece pelo filho, ela arromba as portas do céu. Francisco Cândido Xavier. A suplicante cananita. Era a terra dos povos cananeus. Para os israelitas, era gente muito afastada de Deus. Muitos deuses ali eram adorados, multiplicando-se os templos aos deuses do Olimpo e às divindades de todos os povos, o velho Baal, da Mesopotâmia, Atom e Amon, do Nilo, Júpiter, do Helesponto, Cibele, Astarteia, Tani e Europa se fundiam. Os mistérios de Eleusis, vindos de Creta, se misturavam aos de Ísis. Foi para ali que se dirigiu Jesus, naquele momento em que se avizinhava a terceira Páscoa de sua vida pública. A atmosfera estava carregada de nuvens pesadas. Na Judéia, os inimigos se encontravam à espreita de Jesus para matá-lo. Na Galiléia, os fariseus se mostravam escandalizados com as suas palavras, que lhes desmascaravam a hipocrisia perante o povo. Prudente, porque ainda não chegará a hora do sacrifício, o mestre chama os discípulos e ruma a noroeste, seguindo o curso do Jordão, no sentido das suas nascentes. Era uma jornada de 4 a 5 dias. As terras de Tiro e Sidom eram famosas em todo o Império Romano, como centros de manufatura de lã, púrpura, tapizes raros e artigos de luxo de toda a sorte. Jesus e os 12 adentram Tiro e passam junto aos templos do paganismo, que se erguem no meio dos bosques e no fundo de alamedas de cedro. Colunas de mármore se destacam da verdura. Soldados e camponeses trazem suas oferendas. Mulheres portam nas mãos guirlandas de narcisos e rosas. Os apóstolos olham tudo com espanto. Entreolham-se e cogitam, entre si, o que Jesus estará pensando de tudo aquilo. Mas a fisionomia dele está serena, impenetrável. Seus olhos límpidos atravessam os grupos de viandantes. O sol vai se escondendo no mar à medida que eles adentram a cidade e, naquela noite, se abrigam em casa de um amigo do Senhor. Tapetes são estendidos no ladrilho para que eles possam dormir. Os sons abafados dos rumores da noite chegam-lhes aos ouvidos, durante todo o tempo. Instrumentos de corda, vozes de mulheres entoando canções, tilintar de taças, algazarra de festas orgíacas. A viagem deveria prosseguir pelas montanhas, até Sidom. Por quê? Indagam-se os dozes, Jesus os trouxera àquelas paragens, cujo ar contaminava os israelitas puros. Quando a manhã desperta, eles se põem a caminho, na direção do rio Leutes. As narrativas dos biógrafos de Jesus, Marcos e Mateus, informam que, mal haviam transposto as portas da cidade, uma mulher reconheceu o mestre de Nazaré e gritou: Senhor, filho de David, tem misericórdia de mim. Minha filha está tomada por um demônio. Alguns dos que compõem a caravana se voltam. Ela o denomina filho de David, designação usual que os judeus davam ao Messias prometido, pois que, segundo os profetas, nasceria do ramo davídico. Seria uma descendente de Israel ou uma estrangeira? Que importava? Aquela era uma terra de gentios, de deuses estranhos e costumes bárbaros, no entender daqueles homens. Não lhe dão atenção. E Jesus parece não ouvir o apelo. Prossegue sua caminhada, sem voltar-se. A mulher não desiste. Eleva mais a voz e corre atrás do grupo que se afasta, a passos largos. Senhor, cura minha filha. Tem misericórdia de mim. O amor não amado prossegue silencioso. Os gritos parecem perturbar os discípulos, embora não lhes toquem os corações. Senhor, é uma Ciro-fenícia. Manda-a embora porque vem gritando atrás de nós. Era estranha a atitude do mestre, parecendo ignorar a aflição materna. Na sua aparente indiferença, esperava que o coração dos companheiros fosse tocado. Esperava que eles intercedessem pela sofredora. Inútil. Mestre! Mestre! Prossegue ela gritando. A sua insistência desafia o silêncio. Os apóstolos tornam a pedir a Jesus que a despeça, que a mande embora. Ela os incomoda, perturba,
mas eles não desejam tomar atitude alguma. Aguardam que o líder o faça. Ele se detém e sua voz soa enérgica, embora doce e piedosa. Eu não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Seria ela uma das ovelhas? Ou desejaria ainda uma vez demover os corações dos discípulos à piedade? Agora que ele se deteve, ela se arroja aos seus pés, beija-lhe a orla da túnica e insiste, num grande pranto: Senhor, socorre-me. Mentalmente, ela recua no tempo. A desventura de há muito lhe tomara a felicidade, o esposo, os amigos. Sua filha era o único tesouro, fortuna pela qual ela lutaria o quanto se fizesse necessário. Não é justo, diz Jesus, pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. A mensagem é mais dirigida àqueles que o seguem de perto. Cães eram denominados os que não participavam do povo israelita. A imagem é amenizada pelo diminutivo, na frase do Nazareno. O pão simbolizava o favor que a cananeia vinha implorando com tanta insistência. Ela não se dá por vencida. Irá até aos confins da terra para conseguir o que intenta. Sua filha precisa das graças daquele homem. E responde com uma lógica admirável, com uma surpreendente agudeza de espírito. De certo, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos filhos. Ele desejara lecionar aos discípulos o poder da humildade. Exultante com a firmeza da mulher, com sua persistência, não lhe pergunta acerca da raça, nem da crença. Não lhe censura o alarido. Antes, se expressa com amor. Mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo, como tu desejas. A mulher, confiante, se vai, para encontrar refeita, em pleno gozo de saúde, a filha amada. E, enquanto o grupo prossegue sua viagem, na direção de Sidom, o sol brilhando sobre o mar, as sementes da esperança que o Rabi depositara naquele coração se haveriam de transformar em lâmpada radiosa que a clarearia intimamente a vida inteira. Os tempos em pós, vezes multiplicadas, viriam narrar a história da mulher corajosa, de resposta engenhosa, plena de amor, que não teme se humilhar, rogar, suplicar, contanto que sua filha possa viver em felicidade, livre das tormentas do espírito infeliz que a tomara. É um exemplo de fé, de humilde e de desvelado amor materno. A fé, e mãe da esperança e da caridade. Para ser proveitosa, a fé tem de ser ativa, não deve entorpecer-se. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, cumpre-lhe velar atentamente pelo desenvolvimento dos filhos que gerou. A esperança e a caridade são corolários da fé e formam com esta uma trindade inseparável. Não é a fé que faculta a esperança na realização das promessas do Senhor? Se não tiverdes fé, que esperareis? Não é a fé que dá o amor? Se não tendes fé, qual será o vosso reconhecimento e, portanto, o vosso amor? Inspiração divina, a fé desperta todos os instintos nobres que encaminham o homem para o bem. É a base da regeneração. Preciso é, pois, que essa base seja forte e durável, porquanto, se a mais ligeira dúvida abalar, que será do edifício que sobre ela construirdes? Levantai, conseguintemente, esse edifício sobre alicerces inamovíveis. Seja mais forte a vossa fé do que os sofismas e as zombarias dos incrédulos, visto que a fé que não afronta o ridículo dos homens não é fé verdadeira. A fé sincera é empolgante e contagiosa, comunica-se aos que não na tinham, ou, mesmo, não desejariam tê-la. Encontra palavras persuasivas que vão à alma, ao passo que a fé aparente usa de palavras sonoras que deixam frio e indiferente quem as escuta. Pregai vossa fé pelo exemplo, para incutirdes nos homens. Pregai pelo exemplo das vossas obras para lhes demonstrardes o merecimento da fé. Pregai pela vossa esperança firme, para lhes dardes a ver a confiança que fortifica e põe a criatura em condições de enfrentar todas as vicissitudes da vida. Tende, pois, a fé, com o que ela contém de belo e de bom, com a sua pureza, com a sua racionalidade. Não admitais a fé sem comprovação, cega filha da cegueira. Amai a Deus, mas sabendo por que o amais, crede nas suas promessas, mas sabendo por que acreditais nelas, segui os nossos conselhos, mas compenetrados do fim que vos apontamos e dos meios que vos trazemos para o atingirdes.
crede e esperais sem desfalecimento, os milagres são obras da fé. José, Espírito Protetor. Bordeaux, 1862. Comentários finais. Os reencontros na Terra são de reparação, o amor de mãe é indubitavelmente o maior entre os seres. Quando se permite realizar, por vezes, pode estar adoecido pelas lembranças não redimidas de um passado, ainda que, de maneira inconsciente. Porém é nesse ínterim que a providência divina reúne na oficina de amor, o lar, muitas vezes seres antagônicos, para que necessitando uns dos outros encontrem uma oportunidade de reconciliação. Naturalmente nem sempre é possível em apenas uma reencarnação, mas haverá o dia em que todos trabalhando, com boa fé vencerão os antagonismos e fruto deste esforço incondicional todos estaremos em paz. Sigamos com Jesus, vem Archote de luz, vem Jesus, viva Jesus! Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. Base bibliográfica. Frases de Chico Xavier. Federação Espírita do Paraná, FEP. Bíblia Sagrada. 6, edição. São Paulo, Paulinas, 1953. Capítulo 15, vers 21 a 28. As primícias do reino. Pelo Espírito Amélia Rodrigues. Médium Divaldo Pereira Franco, capítulo 03, Apelante Cananita. Rio de Janeiro, Sabedoria, 1967. O Evangelho segundo o Espiritismo. Allan Kardec. Capítulo 19, A fé transporta montanhas. Instruções dos Espíritos. A fé, e mãe da esperança e da caridade. Item 11 José, Espírito Protetor. Bordeaux, 1862.